Então, enfim, a gente estava, né, com relação a essa situação de e aí então a princípio eles colocaram essa lei, enfim, que qualquer um vinho comum teria a lei de um vinho que foi feito idolatria com ele, através dele. Enfim, mas obviamente, então por isso eles proibiram a gente ter proveito de qualquer tipo de vinho, qualquer vinho não judeu, vamos chamar assim, porque uma vez que haveria a possibilidade dele ter sido utilizado para a idolatria, há essa suspeita, e a lei é com relação a alguma coisa que foi utilizada para a idolatria que não pode ter proveito. Então, por isso, eles proibiram, enfim, que a gente tivesse, enfim, contato, que tivesse proveito ou beber, claro, por uma que beber sem dúvida, porque é uma questão que também não talvez envolve alguma proibição, enfim, de alimentícia. Sim. Mas, enfim, mesmo tanto beber quanto comer, por causa que talvez foi feito a Avodah Zará, e por isso então a Avodah Zará é proibida de ter idolatria e de ter proveito. Então eles consideraram dessa maneira, consideraram todos os vinhos com esse tipo de rigor, né? Enfim, com esse tipo de situação. Pera, então, Fala. eu não sei se eu acompanhei. Fala. O vinho que é dado de presente pelo gentil, Não. ok, tá com selo normal, né? Vinho kasher, dado aí uma questão maior, vai ter e aí vai ter, enfim, se ele é vinho, ou seja, se o vinho foi tudo feito pelo judeu, Isso. aí agora e ele está fechado, aí sim existe a questão, enfim, que já que ele está fechado, não proibiria o vinho. Uhum. O simples fato do não judeu ter pego, enfim, o vinho, isso não faz com que o vinho se torne proibido. Enfim, aí existem, enfim, costumes, enfim, aqueles que são mais rigorosos, mais largamente falando, se o vinho está fechado, então não haveria problema do não judeu segurar o vinho, dele estar. Uhum. E o procedimento que deve comer, até um certo procedimento é permitido o não judeu fazer, até um certo procedimento o não judeu pode fazê-lo. A partir de um certo procedimento, aí o judeu que tem que fazer. O não judeu abriu o vinho e te entregou o vinho. Não, já não. Estou falando um procedimento com relação a quando o vinho foi feito. Uhum. Até um certo procedimento, o procedimento pode ser feito pelo não judeu. A partir de quando já começa a sair o suco, já começa a ter um certo ficar mais pronto. Então aí já é o judeu que tem que fazer todo o procedimento, que só ele pode tocar. Uhum. E a partir e depois, enfim, quer dizer, pisar, talvez, enfim, tem situação de pisar, que situação já é o considerado procedimento que já tem que ser feito pelo judeu, e tem antes disso que talvez ainda seria permitido fazer que ainda não é considerado vinho, por isso o não judeu poderia ainda fazê-lo. Porque ainda não se faz idolatria nesse estado que o vinho se encontra antes de ter se tornar vinho, vamos chamar assim. Então a Halahá tem o que considerado quando começa a necessidade que o judeu agora vai fazer o procedimento, mas aí depois uma vez que finalizado tudo, enfim, aí obviamente que, quer dizer, até o consumo, a princípio, só o judeu poderia ter contato. Existe essa lei que uma vez que se está fechado, então, a garrafa está fechada, então não haveria como ele fazer a idolatria com a garrafa fechada, por isso não seria permitido para o judeu tomar, mesmo que o não judeu, enfim, ele como se fala, ele segurou, mas já que estava fechado, enfim, isso não incorre na proibição. Uhum. Entendi. Não incorre na proibição, porque não. Eu lembro de ter estudado uma vez do barril, que tinha a rolha, e aí na rolha passava a espada certo. E cortava, e a maneira como se cortava a rolha, certo. Tinha que ser de uma forma, isso não foi, eu não me recordo. Isso tinha a ver com o Shabat, ou era com relação a gente falou sobre isso aqui com relação a Shabat. Agora, com relação a vinho, a gente não era sobre vinho. Então não sei, então não foi comigo. Não, foi em outro estudo. Interessante. Eu só estou trazendo porque certo. Era de vinho também, era certo. sobre vinho. Que existem uns debates interessantes sobre vinho. Certo. Que embora pareçam simples, não são, né? Certo, sim. Uhum. E aí, sem dúvida que até, enfim, tá bom, mas que, enfim, a partir do momento que já foi engarrafado, então se ele está fechado, se ele vai pegar a garrafa aberta e vai levantar, aí até a gente pode, enfim, estudar os detalhes da Halahá, o que o não judeu ele tem que fazer para que o vinho se torne proibido, enfim, se levantar, se tem que mexer, se tem que servir. Enfim, simplesmente segurar, na verdade, ainda também não proibiria. Enfim, tem que levantar, tem que mexer, enfim. Shirshur, lehagbia, servir sem dúvida, enfim, que isso já proibiria.
Mas antes disso, então, enfim, se está fechado, tá? Enfim, não haveria isso ainda não proibiria. Se está lacrado, ainda não proibiria o vinho, quer dizer, não haveria esse problema. Uhum. Mas, certo. Agora, o que acontece é justamente hoje em dia, né? Justamente hoje em dia a pergunta é, será que hoje em dia aqui não tem mais essa cultura de idolatria como havia antigamente? Antigamente as pessoas faziam idolatria praticamente, enfim, eram muito idólatras, então por isso havia essa suspeita em qualquer coisa que foi feita idolatria com isso. Uhum. Mas hoje em dia não tem essa situação, porque hoje em dia já não temos mais essa ideia da idolatria, né? Enfim, sem dúvida. Então não temos mais... Não tem? Não, mas não tão forte de, enfim, a gente ainda existe, mas não que, enfim, a conduta das pessoas, como a gente fala, existe uma questão que as pessoas ainda, elas cumprem, enfim, de acordo, porque elas receberam isso como tradição, mas não que as pessoas tenham enfim, o comportamento idólatra, vou entregar para idolatria, enfim, hoje em dia praticamente, quer dizer, a conduta que eu vejo é que a princípio as pessoas não têm mais uma conduta idólatra. Então me esclarece, Fala. qual que é essa conduta Não, que era antigamente? Não, que eles faziam, utilizavam em geral todas as coisas muito para idolatria, e em particular especificamente o vinho. Então tinha vinho, eles já utilizavam em geral, vamos falar assim, existia uma grande quantidade de vinho que era utilizada para idolatria. Um exemplo prático. Não sei. Antigamente. Certo, enfim, foi isso que eu falei, quando eles tinham eu mencionei antes, que talvez quando eles faziam vinho, eles pegavam esse vinho e falavam, a gente está te entregando. Aí depende de como era o procedimento de idolatria, mas agora de alguma maneira eles designavam isso para idolatria e falavam que isso... Entendi. Eu não estava entendendo como que era feito e realmente não... Não, a sua pergunta é uma pergunta realmente interessante que eu não sei responder porque não sei exatamente como é a idolatria, como ela é feita na prática, né? Nesse sentido. É que eu acho que, eu imagino que hoje em dia, né, as outras nações, elas ainda façam. Do seu jeito lá para eles. Não, mas assim, pode ser falta de conhecimento meu. Não, mas não quer dizer, assim, hoje em dia já não se faz, quantos fazem... Por isso que eu perguntei como era, para poder comparar, entendeu? Sim, mas hoje em dia, enfim, alguém faz tem uma macumba, vê alguma coisa assim, mas enfim, ninguém mais faz nada com... Não, macumba, enfim, alguma coisa assim, tem da vinho, sei, mas do resto não existe... Cachaça, enfim, sim. Mas enfim, os muçulmanos não fazem, primeiro, os muçulmanos não fazem idolatria, mas mesmo os cristãos, enfim, não tem mais esse comportamento, enfim, no sentido de entregar, enfim, tem essa ideia de você entregar, de você pegar o vinho, de ter uma conduta idólatra na vida, enfim, de que... Não tem? Não vê? Não vê? Você não enxerga isso? Porque parece que eles têm um negócio lá que eles erguem, assim. Eles Bom, era nisso que na verdade eu tava pensando. Eu nem pensei na cachaça lá da macumba, não. Mas é que assim, eles erguem um vinho e oferecem, né? E oferecem? Vamos ver. Bom, obviamente eu não sou expert, mas assim, eu vi no mas assim, mas na comunidade geral eu não acho que tem essa... Enfim, você pode fazer alguma... Eu não acho que tem uma... Passa na CNN em Roma fazendo... Não, lá eles têm específico deles fazendo. Não, mas é de todos eles. Não, mas não das pessoas comuns, vamos chamar assim, não das... Não acho que as pessoas... eles não fazem, não. Eles não. Não, é certo. Não é uma coisa que assim, dos... O indivíduo particular não faz, não. Não, tá bom, então quer dizer, uma coisa talvez... Eles só olham lá fazendo, né? Certo, então tá bom, então seria isso. A ideia seria... Que enfim, talvez, sim. Mas eles fazem isso, sim, eu vi. Eu vi quando foi uma coisa catastrófica que aconteceu, muito triste. Pronto, lembrei. Teve Covid, e aí, primeira vez que abriu, Covid começou a derrubar, né, derrubar as restrições. Pela primeira vez, o senhor lá o líder... Papa. Saiu, o Papa saiu, o Pope Francis. Sim. Saiu para fazer a missa sozinho.
sozinho. E aí, nossa, foi uma coisa assim bem chocante, porque passou na CNN Internacional. E aí ele fez sozinho, aí foi aí que eu vi, foi aí que eu pensei. Porque pra mim pareceu, mas pode ser, mas isso sim, mas não que é uma coisa, sim, mas pelo menos, quer dizer, a pergunta é, mas aí é uma porcentagem muito pequena, né, nesse sentido, quer dizer, não é uma situação específica para o... Mas tecnicamente falando, a gente não vai generalizar nem falar de uma religião específica, até porque a gente tem que respeitar todo mundo e tudo mais. Mas assim, o que eu quero perguntar é assim, tecnicamente falando, é idolatria? Erguer o vinho e oferecer? Eu não sei exatamente, a princípio é. Né? Sim. Tecnicamente falando é. Não, se o em geral, se o Papa está fazendo só isso... isso que eu queria saber, só. Sim. Tá bom, obrigado. Sim, se o vinho que a gente... se o Papa lhe ofereceu o vinho desse vinho, por assim dizer, aí realmente seria já seria... não, mas ele oferece pra gente beber, enfim? Não, ele oferece... Então, ele oferece pra beber, mas se desse vinho fosse oferecido para uma beber... divindade. Certo, para onde... Se desse vinho fosse oferecido, então, para beber, aí sim teria essa proibição pra gente. Aí esse vinho é proibido de ter proveito, esse vinho é proibido da gente comer. Uhum. Tomar. Da gente beber, de nós tomarmos, de nós bebermos. Porque aí, enfim, aqui já teve algo específico, claro que foi designado, foi destinado para um serviço religioso que aprecia, enfim, que envolve uma certa idolatria. Entendi. Obrigado. Mas não que... Sempre tive dúvida com relação a isso. Não, isso é assim. Porque passa na televisão, né? Certo. Mas é uma situação, enfim, bem bem específica, mas sem dúvida que no judaísmo tem essas leis, enfim, tanto com relação a muçulmanos, eles servem a um Deus só, enfim, eles têm mais essa ideia, enfim, de monoteísmo. O cristianismo hoje em dia tem uma certa discussão, enfim, com relação a como, enfim, se é só um costume, se a gente olha como... Se a gente olha como idolatria mesmo... Quem? Os cristãos, enfim, se a gente pode olhar de uma maneira diferente, enfim, obviamente que também tem divisões, enfim, tem o catolicismo, tem os evangélicos, então isso daqui também vai fazer uma certa diferença na realidade. Não sei, na parte alárrica, às vezes a gente não faz diferença, quer dizer, mas pelo menos, enfim, se você for pegar sem dúvida, os hindus, eles sem dúvida lá a idolatria, enfim. Com certeza. Então, aí é mais claro que é uma situação de idolatria. Tem vários, né, inclusive. Sim, os hindus, enfim, não sei se budismo talvez também tenha um tipo de... Tem. Então, se tiver idolatria, sem dúvida que é uma opinião mais com relação a Notzrim, né, enfim, que seriam os cristãos, na verdade, justamente é o que a Alahá é um pouco mais discutida, na realidade, como a gente deve considerar, mas isso para a maioria, não para se claramente está sendo feito, enfim, para alguma idolatria, então está sendo feito claramente para idolatria, enfim, para o procedimento, a cerimônia, cerimônia mesmo. Então, a cerimônia que está sendo feita. Uhum. Agora, mas não que isso vai proibir todos os vinhos, então, Dave, porque aqui na situação da Alahá se tratava que a maioria fazia, as pessoas comuns, os indivíduos comuns, eles utilizavam, tinha muito, né, na época de Faraó, né, enfim, na época de Faraó... Como se fazia para colheita, né? Então, tá bom. Naquela época, antigamente. Então, na época de Faraó está escrito que eles faziam, que era toda, que era idolatria em tudo, na verdade. Então, mesmo o indivíduo comum, qualquer vinho, enfim, utilizavam também com esse intuito. A maioria usava com esse intuito. Mas hoje em dia não é assim, só especificamente nessas situações é usado para idolatria, mas os fabricantes dos vinhos ou as pessoas, os indivíduos comuns, eles não têm esse aspecto idólatra, enfim, de utilizar o vinho para idolatria. Uhum. Então ainda já não haveria, a princípio, já não tem mais a maioria, já não tem mais por que proibir todos os vinhos em geral, por causa, né, enfim, já o vinho específico que foi utilizado, que a gente sabe que foi utilizado para isso, é proibido, mas o restante, a princípio, teria que ser, não haveria mais essa proibição de ter proveito, uma vez que a maioria já não tem mais essa conduta idólatra. Uhum. Aqui ele nos traz, enfim, a gente traz aqui a Alahá, né, enfim, eu vou estar lendo a Alahá, justamente fico com essa situação.
O primeiro, ele traz o Mechaber traz pra gente Stam Yenam Shel Amamim Ovdei Kochavim Asur Be'anaa Veu Adin Lemagam Be'yain Shelanu. Um yain que ele é, esse Stam Yenam, que esse vinho que a gente não sabe, não tem essa, não sabe se foi utilizado para idolatria ou não, que nossos sábios fizeram com que tivesse essa lei, que fosse considerado, enfim, um vinho que foi utilizado para idolatria, consideraram que a gente deve considerá-lo como um vinho de idolatria, não pode ter proveito, não pode ter, e aí então ele escreve, fala essa lei, Asur Be'anaa, então um vinho comum é de um idólatra, aqui ele chama de um idólatra, mas quer dizer, enfim, de povos idólatras, enfim, de um não-judeu, é proibido de ter proveito dele, é proibido de ter proveito. Quer dizer, então ele fala alahá exatamente como nossos sábios estipularam, e não traz o Mechaber, o Rabino, enfim, o Rabi Yosef Karo, não traz mudança para hoje em dia. Fala não, um Yain Stam, quer dizer, comum, ele tem a lei comum, como nossos sábios estabeleceram, que é de um vinho comum de um não-judeu, ele tem a lei que é proibido de ter proveito dele. Uhum. E aí o Urema escreve, por quê? Porque Mishum Zerat porque existia, enfim, esse decreto, existe esse decreto do vinho que talvez ele foi utilizado para ser feito, como se fala Nesser, para ser libação, para ser feito a libação para a idolatria. Então quer dizer, enfim, essa Zerá, que enfim, talvez foi utilizado para a idolatria, foi para fazer libação de idolatria, nós sábios proibiram qualquer tipo de vinho por causa dessa suspeita. Fala Urema, o bisman הזה שאינו שכיח שהאומות מנסחים לעבודת כוכבים, e hoje em dia que já não existe mais, que já não é tão comum, hoje em dia que já não é tão comum, que não é comum que os povos, enfim, que os povos, que as nações, que eles façam libação para a idolatria. Antigamente era mais comum que fazer libação para a idolatria. Hoje em dia já não é tão comum que façam libação para a idolatria. Yeshomrim דמגע עבדי כוכבים יין שלנו אינו אוסר בהנאה, רק בשתייה. וכן סתם יין שלהם אינו אסור ליהנות ממנו, ולכן מותר לגבות בחובו מן עבד כוכבים סתם ימי מפני דבק כמציל מידם. Então fala o Urema que tem uma opinião que fala que hoje em dia, já que não tem mais esse costume deles utilizarem um vinho para fazer libação para a idolatria, então por isso não haveria mais, seria obviamente proibido de beber, enfim, existe uma questão também de não ter as garrafas, uma questão de proibido de beber, mas proveito você sim poderia ter, proveito seria sim permitido. Ele está trazendo uma opinião. Enfim, traz aqui o Turbe, chama Rashbam, enfim, grande sábio, o Rosh, Rashbam, o Mordechai. Então ele traz aqui rabinos que eles têm essa opinião que hoje em dia mudou. Que hoje em dia são rabinos ashkenazitas. Os rabinos ashkenazitas que eles são da opinião que hoje em dia já tem uma certa mudança. Uma vez que o mundo, que as pessoas, as nações, os povos mudaram essa conduta, não tem mais tanto a ideia de libação para a idolatria. Então, por isso, já não tem mais por que proibir antigamente tinha, porque tinha esse decreto de proibir de proveito, mas hoje em dia já tem essa mudança. Uhum. Então, por isso, não seria mais proibido ter proveito de um vinho, de um stam yain, de um vinho comum de um não-judeu. Por isso, então, enfim, eles tocarem no vinho, ou um vinho que foi procedido, enfim, que foi processado por Ovdei Kochavim, enfim, por não-judeus, não haveria mais esse problema de ter proveito deles, porque não tem mais a suspeita que ele foi utilizado para idolatria, visto que já não se tem mais essa conduta, visto que essa conduta não é mais comum, de fazer libação para idolatria. viu Adim Sharev Sed Kohanim Avar Bekana Umachar, אבל לכתחילה אסור לקנות אותו ולמכור כדי להסתכר בו, ויש מכיר גם בזה ותוהה לחמיר. O Urema que traz fala. Então a gente pode se apoiar sobre essa opinião quando há uma situação de perda. Quando há uma situação de perda, você poderia se apoiar sobre essa opinião. Ou seja, por exemplo, se tem alguém que está te devendo dinheiro e ele fala, olha, enfim, eu estou com dificuldade de pagar, eu não sei, enfim, não sei, eu posso te dar vinho em vez de, enfim, ele tem vinhos para vender, ele tem bastante vinho, eu vou te dar como pagamento vinho. Você poderia receber ou não? Judeu pode. Não, é um vinho de não... A gente falou que pode, né?
Não, então, Proveito econômico? como é perda, ele está falando, o que a pessoa está fazendo? A pessoa está falando, olha, a pessoa, o não judeu, né? Eu só tenho esse vinho para poder pagar, para poder pagar a sua dívida. Ele está uma dívida, enfim, que ele precisa pagar. Mas ele fala, enfim, não é que eu vou consumir, né? Esse é o entendimento. Não é que eu vou consumir. Não, ele tá querendo pagar com esse vinho, que é um vinho de um não judeu, um vinho stam, ele não é judeu, ele está querendo pagar uma dívida que ele tem para o judeu. O judeu pode receber esse vinho como pagamento? Então é questão de proveito. O judeu não vai beber o vinho, mas ele vai poder vender, ele vai poder, enfim, fazer outro proveito com o vinho. Sim. Então essa é uma pergunta de proveito em caso de perda. Ele cobrar como pagamento da sua dívida com o vinho que o seu amigo não judeu vai lhe dar. Então aqui ele está trazendo que já que envolve uma perda, porque se ele não for cobrado o vinho, de repente ele não vai ter dinheiro, uma outra forma para pagar. Não vai ter outra forma para pagar, então ele vai acabar sem ficar recebendo. Está permitido ele receber desse vinho e ter proveito então através do vinho. Enfim, ele vai vender, ele vai fazer o que for, mas é proibido ele receber o vinho como pagamento. E assim também ele traz, enfim, se de repente ele acabou comprando e vendendo, enfim, ele pode vender para não ter perda. Mas ele traz uma opinião que Lecatchila, a princípio, a priori, ele não deve fazer isso, E depois ele traz uma segunda opinião que fala que não, que mesmo aquele gambazé, betov lachmir. Fala que tem gente que até é leniente com relação a, até mesmo a priori, que a princípio também ele talvez que se fosse o caso ele poderia fazer isso mesmo lecatchila, enfim, ele pode comprar e vender, enfim, como negócio, né? Enfim, como negócio, então quer dizer, de acordo com essa ideia, enfim, a pergunta é se um judeu ele pode ter um negócio de vender vinhos. Vender vinhos chique. Né? Ele não está bebendo. Certo, claro que não está bebendo. Mas a pergunta é se ele pode ter. Então, o Uremá está trazendo uma opinião. Mas ele fala que é melhor ser rigorar. Mas ele está trazendo uma opinião que seria permitido até com relação a comprar e vender para fazer um negócio para lucrar.